Fala aí, seus sorteados, tudo em riba, lá em cima? Bom, eu espero que sim, porque ontem nós tivemos aí uma boa notícia nesse sorteio da Sul-Americana. Não sei vocês aí, mas eu gostei demais do que vamos encarar pela frente, que é o grupo C, com América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e mais o Racing do Uruguai de novo, que nós enfrentamos ano passado, com um empate lá e uma sonora vitória por 3-0 aqui. Time fraco, né? Tranquilo de passar. E pra mim, mano, bom grupo, tá? Pelo que tava se desenhando aí no sorteio, o Corinthians só tinha 3 opções e acho que conseguiu pegar a melhor delas na minha visão. Até acho que o grupo B do Vitória ficou interessante, né? Tem uns times ali bem tranquilos também, mas nada muito diferente também, viu? Talvez o Huracán até dê mais trabalho e tudo mais. Lá na Argentina vai ser complicado, eu sei, mas com todo respeito, Fel, pra um time que foi pra pré-Libertadores, era obrigação estar na fase de grupos, o mínimo agora é classificar, né? De preferência primeiro. Pô, até dá pra ficar em segundo e passar nos playoffs, igual foi em 2023, mas longe da gente querer arriscar desse jeito, né? Então, ao meu ver, é grupo pra passar em primeiro, fazendo ali os seus 12 pontos, né? Ganha todas em casa e pelo menos empata os outros 3, e isso na teoria, né? Porque na prática a gente já sabe o que vai acontecer. Nunca vi um time pra tremer tanto competição continental quanto o nosso, né? Mas é isso, mano. Talvez se não contar pra ninguém que estamos jogando uma Sul-Americana, né? Se falar que é um Brasileirão 2.0, que só mudaram as cores, quem sabe o resultado não vem, né não? Mas aí, o que vocês acharam, hein? Grupo fácil, complicado? Pelo menos não tivemos nenhum time de altitude, né? Nenhum Bolívar da vida dos Picos e las Caracas. Então, estamos bem tranquilos nesse sentido. E Fiel, agora uma pergunta aqui bem sincera pra vocês, mano. Qual foi a última vez que você foi no estádio? Quando que você conseguiu comprar um ingresso no Fiel Torcedor pela última vez? Ó, eu mesmo, mano, a última vez que eu fui na Arena foi na última rodada do Brasileirão de 2023. Mais de um ano sem ir na Arena porque tá impossível conseguir ingresso, mano. Não é só uma impressão sua, não. Aliás, saiu uma matéria no GE falando sobre isso, do grande Bruno Cassus, denunciando o cambismo que rola descaradamente na Arena e, pasme, mano, alguém da diretoria tá envolvida por trás também. E só pra vocês terem uma noção da palhaçada que já tá, estão até vendendo ingressos pra final contra o Palmeiras, sendo que o clube nem abriu pra ninguém. Ninguém tem acesso, os caras já estão vendendo ingressos de 600 a 1.500 reais. E outra, tá difícil você comprar ingressos, porque essa diretoria também aumentou demais a carga que o clube reserva pra distribuir pra jogadores, parceiros e tudo mais. Antigamente, né, por exemplo, o marketing do clube tinha acesso a 60 ingressos por jogo. Agora são 400, cara, pra mesma conta. Inclusive, nesse jogo contra o Santos, que foi o recorde de público, né, de mais de 47 mil torcedores, 4 mil, mano, foram reservados pela diretoria. E isso pelo que o GE apurou, porque o clube diz que foram apenas 2.600, estão escondendo o jogo. Só que agora que vem a parte mais interessante, porque desses milhares de ingressos reservados, pelo menos 2, cara, que descobriram ali, foram revendidos depois por cambistas. Pois é, mano, a origem desses 2 ingressos que o cara pegou pra revender por 4 vezes mais caro depois, partiu de uma conta ligada ao clube. E pior que são vários logins diferentes que tem ali, tem o Comercial Arena, Operação Arena, Arrecadação SCP, cada um de um setor que vão pegando ali tantas cargas pra distribuir pros seus convidados. Mas, mano, parece que isso já virou uma máfia, então realmente revendendo esses ingressos pra ganhar dinheiro, cara. Até ex-jogador, hoje conselheiro, que é o Birubiru, tá fazendo isso também. Ele diz que tem direito ali a 4 ingressos e mais um de cortesia, né, que todo sócio tem, mas estranhamente, um dos ingressos que ele recebeu foi parar na mão de uma tal de Lígia, que ele diz que nem conhece, né? Aí ele foi lá e jogou o BO no colo do filho, falando que ele pegou lá aquele dia para distribuir pra não sei quem. Então, quer dizer, já virou uma bagunça isso, mano. Além de ter uma máfia clara lá dentro, partindo por vezes da própria diretoria, ainda há um relaxo com esses ingressos para conselheiros que vão pegar lá os 5 porque é de graça, né? Não tem nada a perder, e dane-se se vão pro jogo, se vão revender, se vão dar pra alguém. Então nem aí, cara. E aí quem sofre é o torcedor, que quando vai entrar no site para comprar, na hora que abre as vendas, fica pelo menos uns 5 minutos só para abrir o site, porque tá todo mundo tentando entrar, e quando abre já não tem mais nada, já reservaram tudo. Só os mais caros, de quase 300 reais que ficam. Vocês acham justo isso? Pior que eu nem falei tudo, cara. Tem muito mais coisas cabulosas nessa matéria do Cassucci, que eu recomendo vocês irem no GE pra ler, porque se eu falar aqui, é capaz ainda de ser chamado de agente DRT, de passador de pano. Mas é isso, cara. Obviamente que existe uma máfia de ingressos ali. E outra, se você não tá achando mais ingresso pra comprar, vai ver ele tá com alguém da diretoria, com algum amigo ali. E aí, você vai fazer o quê? Vai reclamar com o Augusto? Pois é. Mano, se tem uma coisa que o Memphis Depay trouxe pro Corinthians desde que ele chegou, foram números. Pois é, números mesmo, assim, de todos os tipos, modelos, financeiros. E um deles que eu queria compartilhar com vocês, que ficou em evidência nesse final de semana, foi o de maior assistente do Brasil desde que ele chegou por aqui. Sim, mano, foram 11 passes pra gols nesse período, um a mais do que o Garro, inclusive, que é o segundo colocado, e junto com eles o Yuri também, que lidera o top 3 jogadores com mais gols no país, com 21 desde que ele chegou. 8 a mais do que o segundo colocado, que é o Guilherme dos Santos, e 9
9 a mais do que o Hulk. Tipo assim, os números não mentem, tá? É o trio mais eficiente do país desde que se juntaram, especialmente o Memphis com o Yuri, que é uma dupla que de cara já deu muito resultado, e só nesse ano, pra vocês terem uma noção, dos 5 gols que o Yuri fez no Paulistão, os 5 em clássicos, né, por sinal, 4 foram com passe do Memphis, mano. Então, é uma dupla que em termos de número é fenomenal, muito eficiente e até contraria por parte do Memphis, né, algumas críticas em relação ao que ele entrega pro Corinthians. Dizem que ele é caro demais, que não entrega o que deveria, que não é tão bom quanto falam. Enfim, é o que eu venho falando já faz tempo, cara. Em termos de performance, ele realmente tá devendo. Falando desse ano, tá? 2025. O cara que hoje liga a TV pra ver um Corinthians e Guarani, sei lá, não vai gostar tanto do que vai ver do Memphis. Vai ver alguns erros de passe, vai ver alguns erros de posicionamento, enfim, não vai gostar do que vai estar vendo. 2024, beleza, foi tudo certo, foi muito bem, não tem do que reclamar. Mas 2025 ele tá devendo sim, mano. Ele fez um bom jogo contra o Palmeiras e eu espero ver daí pra cima. É esse Memphis que eu quero ver daqui pra frente. Agora, quanto aos números, aí é inegável o up que ele deu pra gente. Inclusive o Garro, se for olhar desse jeito, tinha apenas 6 assistências antes dele chegar, depois teve mais 10, e o Yuri então nem se fala, né? O 2024 dele sem o Memphis é um e com o Memphis é totalmente outro. Enfim, o que vocês acharam disso, hein? Dessa dupla, desse trio aí? Mudou a opinião de vocês sobre alguém? Especialmente sobre o holandês? Comenta aí. E ele que tá machucado já vai fazer um bom tempo, né? O tal do Igor lesionado, que é um cara que eu gosto bastante, né? Sempre falo isso aqui, até mesmo na fase ruim eu vou defendê-lo sempre que eu puder. De acordo com a Gazeta Botafogo, que eu não sei se é oficial da Gazeta Esportiva, mas o portal mencionado diz que a diretoria do Fogão estaria interessada no meia e analisa a possibilidade de fazer uma proposta de empréstimo por ele até o final desse ano, visando disputar aí principalmente o Super Mundial. E aí nesse print, né? Não sei se vocês repararam, mas a notícia é do dia 9 de março. Achei ela hoje no follow do meu timão. E beleza, apesar de ter se passado já algumas semanas desde que ela saiu, de lá pra cá, cara, ele segue lesionado e acho que não foi um tempo suficiente pra ninguém mudar de opinião. Até porque os últimos jogos dele antes de lesionar foram bem ruins, né? Começou muito bem o Paulista, teve algumas assistências, gols e tudo mais, só que depois que o Garro voltou, aí o futebol foi embora na hora. E nessa, cara, o portal até destaca que o salário dele é de 2 milhões por mês, que essa negociação seria muito difícil, que iriam tentar e não sei o que, mas que não seria fácil. Só que assim, cara, vale lembrar que essa história já foi, já passou. Pra quem não sabe, eram mesmo 2 milhões de reais, só que com luvas diluídas no contrato. E elas já foram pagas no final do ano passado. Ou seja, sobrou apenas o salário normal pro Corinthians arcar, que é de 950 mil por mês. Então não, ele não custa 2 milhões por mês pro Corinthians. Falou? Morreu o assunto. Agora, o fato é, o Corinthians não vai negociar o Coronado por empréstimo. Não vai. E muito porque, mano, por mais decepcionante que às vezes ele seja, e realmente é, ainda é um baita jogador pro elenco. A gente já tá vendo a dificuldade que é sem ele e sem o Garro. Tá jogando sem meia esses jogos, cara, 3 volantes, tudo bem, tem um Carrilho, mas não é a mesma coisa. Então imagina isso até o final do ano, não rolaria. Então, a não ser que venham com uma proposta financeira, de compra mesmo, vantajosa pra gente, não faria o menor sentido liberar o Coronado por empréstimo, mas nem pagando 100%, falou? Duvido muito que o Ramon ou o Augusto abriria a mão dele desse jeito, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians!